Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos, estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Uma semana dura, difícil, uma semana desgastante na luta pela PEC 300. Certamente, a essa altura, já tomaram conhecimento dos dois programas especiais que gravei e foram divulgados exatamente quando tivemos a grande vitória da aprovação do corpo principal da matéria e quando tentaram nos impor uma derrota que não nos impuseram no tocante à recusa do governo em conceder quórum para a votação dos destaques. Mas eu vou lhes falar disso ao final. Eu gostaria de começar o programa expressando os meus sentimentos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que perdeu mais 3 combatentes no cumprimento do dever, em um acidente rodoviário, mas em serviço. Perderam a vida o coronel Paulo Mocarzel, comandante do policiamento rodoviário, o major Nolasco e o sargento Oliveira Ribeiro, que ocupavam a mesma viatura em missão por uma estrada de Santa Catarina. Fui confirmado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para este ano legislativo, mas desta vez como titular. Os trabalhos ainda não começaram, houve apenas a eleição da presidência, que ficou a cargo do deputado do Distrito Federal, Laerte Bessa, que é delegado de polícia. Também passei a participar, o que é extremamente importante, da Comissão de Seguridade Social e Família, como suplente. Essa comissão é crucial, porque por ela circulam todas aquelas matérias positivas para a família brasileira, mas também todas aquelas matérias tendentes a desfigurar a família brasileira. Matérias relacionadas à ditadura gay, relacionadas a casamento, união civil homossexual, tentativas de impor aborto, chacina de inocentes no ventre materno e outras tantas coisas contra as quais certamente lutarei. Será muito importante essa participação. Já lhes havia dito que estou no grupo de trabalho do chamado Ficha Limpa, o projeto de iniciativa popular conhecido como Ficha Limpa. Apresentei uma proposta global que praticamente abraça o projeto de iniciativa popular, mas estabelece uma cautela que, a meu ver, é necessária. A inelegibilidade após não o trânsito em julgado, porque isso inviabiliza completamente a inelegibilidade, mas após a condenação em segunda instância. Essa é uma medida justa, é uma medida prudente, é uma medida que atende perfeitamente ao artigo 14, parágrafo 9º da Constituição da República, não causa injustiça a ninguém, protege tanto os interesses daqueles que podem sofrer algum tipo de perseguição e que, portanto, devem ter um segundo grau de jurisdição num caso criminal que possa inviabilizar sua candidatura, como protege, por outro lado, também a sociedade. Apresentei projeto número 6.746, de 2010, que autoriza militares e policiais a adquirirem armas de porte limitadas ao calibre 45, semiautomáticas para defesa pessoal, independentemente de autorização do Exército, como ocorre até o presente momento. Isso irá facilitar a vida dos policiais militares, dos policiais civis, dos policiais federais, de todas as categorias policiais e do pessoal militar também em relação à sua defesa pessoal. E apresentei também o projeto 6867, 2010, que, a meu ver, é um projeto de defesa social. Ele prevê a exigência de aprovação e exame de avaliação de conhecimento para o exercício de profissões ligadas à saúde, médicos, dentistas, todas as profissões ligadas à saúde. Esse exame existe para a OAB. Nenhum advogado pode exercer a profissão para a qual foi diplomado se não tiver o aval do exame da OAB, não obtém sua carteira. E por que não o médico? Afinal de contas, qual é a profissão que pode colocar mais em risco a vida humana? Aquela ligada à saúde ou aquela ligada ao direito? Projeto interessante que seguramente dará muita polêmica, mas vamos lutar por ele. PEC 300. Já certamente tomaram conhecimento dos programas veiculados e continuamos, portanto, vivendo um processo absurdo de obstrução por parte do governo, de retirada de quórum por parte do governo, de tentativa de engavetamento de uma proposta de emenda constitucional aprovada por 393 deputados federais contra apenas 2 abstenções na noite da terça-feira. Tentam torpedear o projeto.
tudo já lhes expliquei nos 2 filmes anteriores, nos 2 programas especiais anteriores, mas há algumas coisas que preciso lhes falar agora. O governo está recorrendo, nesse momento, recorreu a partir de ontem, a uma espécie de terrorismo de cifras para tentar deturpar o sentido da PEC 300. Eu vou repetir, amigos, já havia um acordo de lideranças. O texto que foi votado e aprovado era uma emenda substitutiva, aglutinativa, global, duramente, sofridamente negociada com o governo, sofridamente negociada com a presidência da casa. Eu participei de todas essas negociações. Era um texto viável, que poderia perfeitamente ser votado. Era um texto que tinha o apoio de todo o Colégio de Líderes, foi submetido ao Colégio de Líderes, foi aprovado pelo Colégio de Líderes, tinha as assinaturas de todos os líderes e ainda tinha o apoio do Senado, porque abraça a emenda, a proposta de emenda constitucional número 41 de iniciativa do senador Renan Calheiros, aquela que recebeu o número 446 na Câmara Federal. Portanto, ela tem todas as condições e é por isso que foi aprovada. E à última hora o governo muda de posição, tentando subverter uma matéria aprovada nessas condições pela Câmara dos Deputados. Que terrorismo de cifras é esse? O governo espalhou que o custo da PEC 300, o custo dos adendos salariais da PEC 300, tudo considerado, seria de 52 bilhões de reais. É uma cifra realmente considerável no orçamento da União. Isso considerando apenas o orçamento da União. Pois muito bem, nós fomos analisar essa matéria. Fizemos um estudo pelo meu gabinete e constatamos que as pessoas beneficiadas, incluindo inativos e pensionistas do país inteiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, inativos pensionistas, atinge um universo de aproximadamente 800 mil pessoas. Vamos imaginar que o governo federal devesse participar pelo fundo federal criado na emenda para subsidiar os estados necessitados com R$ 1.500 por pessoa. E isso não vai ser assim, não é verdade. Eu estou exagerando no cálculo. Por quê? Porque há estados muito ricos no país, como o nosso pujante estado de São Paulo, que responde por 1/3 da riqueza nacional, que não vão precisar de um centavo que seja do governo federal para pagar a PEC 300. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Mas vamos imaginar que fosse R$ 1.500 por pessoa. Isso significaria um desembolso anual, não de 52 bilhões de reais, mas de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Muito bem. Imediatamente voltariam aos cofres públicos as cifras, as parcelas relacionadas a 11% de Previdência Social e a 27,5% de imposto de renda, que é uma faixa aplicável a essa nova escala salarial. Esses 27,5% com as deduções vão resultar na prática em uns 20%. Portanto, deduzido esse retorno imediato daquele dinheiro que o governo pague imediatamente à bocanha, e logo em seguida a bocanha lá, na folha de pagamento, no contra-cheque, porque o policial militar paga imposto de renda na fonte. Isso significa um desembolso real de 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões de reais por ano, não 52 bilhões. Pode parecer muito? Bem, o orçamento da União é de 1 trilhão e 860 milhões de reais para 2010. Portanto, esses 10 bilhões representam 0,5% apenas do orçamento da União. Será que este país, o nosso Brasil, não pode rearticular o seu orçamento federal para subsidiar os estados necessitados? E essa cifra, repito, não será necessária, estou exagerando no cálculo, para pagar 0,5% do orçamento da União para melhorar a segurança pública do país? Pode sim, desde que haja decisão política. E só para que tenha um outro parâmetro. No mesmo orçamento da União 2010, estão previstos 560 bilhões de reais apenas para o refinanciamento da dívida pública. 60 vezes mais do que se deveria desembolsar, de acordo com o meu exagerado cálculo, para fazer frente à PEC 300. Os brasileiros devem refletir sobre essas cifras e devem pressionar
os parlamentares. Vamos acabar com esse terrorismo de cifras do governo e temos de votar a PEC 300. Os destaques, para depois votar em segundo turno. A luta continua, nós temos muito o que fazer e, se necessário, eu vou liderar, no limite das minhas forças, um processo de obstrução para que não se vote nenhuma matéria na Câmara Federal até que os destaques sejam votados. Uma boa semana a todos.